chamo Max de Oliveira, sou cerimonialista pela resistência e pela democracia. Bom dia, meu nome é Ada Luísa, sou coordenadora de articulação do Centro Acadêmico de Direitos da UNB e é um prazer estar nesse momento com vocês. Seminário, o sistema de justiça que queremos. Seminário promovido pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD. Seguiremos com os informes de algumas programações da ABJD para os próximos meses de 2018. No dia 7 de abril, ocorrerá o Futebol pela Democracia no campo Dr. Sócrates Brasileiro, na Escola de Formação Florestan Fernandes, ENF. No dia 16 de maio, ocorrerá a realização da Assembleia e a realização do primeiro Seminário Internacional da ABJD no Rio de Janeiro. Seguiremos, então, convidando a professora doutora Gisele Citadino, da Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro, PUC, Rio de Janeiro, para fazer a abertura do seminário em nome da ABJD. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria muito grande estar aqui hoje e fazer a abertura do nosso seminário. Na verdade, apresentar a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia é interessante porque é muito fácil, eu diria o seguinte, lamentavelmente é muito fácil, né, apresentar a associação, porque exatamente por conta do momento político em que o país vive. Eu andei pensando esses últimos dias sobre essa fala e essa apresentação e me ocorreu lembrar de uma certa interpretação da história constitucional brasileira. Eu acho que a interpretação da história constitucional brasileira pode nos ajudar a entender a importância da criação da nossa associação. Lá nos Estados Unidos há um certo consenso de que a história constitucional estadunidense ela pode ser interpretada a partir de duas perspectivas. Ou a ideia de normalidade democrática, de normalidade constitucional e democrática, ou a ideia de efervescência constitucional. E esses conceitos são quase que autoexplicativos, né? A ideia de normalidade constitucional é aquele período, a maior parte da história constitucional estadunidense, é aquele período em que os cidadãos se voltam para a sua vida privada e o papel da Suprema Corte é guardar a Constituição, né? Período de normalidade. O período de efervescência seria o momento em que o cidadão estadunidense ele se volta para a vida pública, ele se volta para o interesse público, ele abandona a sua vida privada, se volta para o interesse público, ele exerce a sua autonomia pública e a Suprema Corte deixa esse povo soberano exercer essa soberania popular. E aí, enfim, nós não vamos discutir a história constitucional norte-americana agora, mas, basicamente, essa soberania popular, essa efervescência constitucional, ela vai acontecer porque o povo americano, né, e aí eles falam lá no momento da fundação, no momento da Guerra Civil norte-americana e no momento do New Deal dos anos 30, nesse momento a soberania popular se exerce, né? E a partir desses dois conceitos eles interpretam a sua história e há um certo consenso entre os constitucionalistas estadunidenses de que esses dois conceitos interpretam bem a trajetória deles. E aí eu estava pensando que a gente podia brincar, só brincar, isso não é certamente um exercício acadêmico, não seria um exercício acadêmico sério,
a gente brincar com esses dois conceitos de normalidade constitucional e de efervescência constitucional para pensar na história constitucional brasileira. E aí, se a gente brincar, a gente faz o contrário. A gente diz, sem medo de errar, que os momentos de normalidade constitucional no nosso país são momentos excepcionais, completamente excepcionais, ao passo que os momentos de efervescência constitucional é a nossa regra. A diferença fundamental em relação ao povo estadunidense é que aqui a efervescência constitucional não tem nada a ver com a soberania popular, se exercendo, né, utilizando a sua autonomia pública. A efervescência constitucional aqui é, na verdade, rompimento com a legalidade vigente, quebra da legalidade, ausência de democracia, ondas autoritárias, golpes institucionais. Essa é a nossa trajetória. Quer dizer, a verdade é que nos últimos 30 anos, quase 30 anos, nós vivemos efetivamente, ainda que, né, de uma forma, em alguns momentos, cambaleante, nós vivemos uma trajetória de normalidade constitucional, esses últimos 30 anos. Mas se a gente olha de 1926 para cá, eu peguei esses dados, nós tivemos 25 presidentes da República, e de 1926 para cá, e apenas 5 dos 25 foram eleitos pelo voto popular e governaram até o final de seus mandatos. Dutra, Juscelino, Fernando Henrique, Lula e o primeiro governo Dilma. Fora esses 5, todos os demais presidentes da República, né, sofreram golpe ou interromperam, né, a sua, digamos, os seus mandatos de forma violenta ou de forma autoritária. Então, nós não estamos habituados à normalidade constitucional. Essa é a verdade. Então, nesse contexto, por que é importante a criação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia? Eu vou usar o improviso que eu preparei, e eu disse o seguinte: sob 4 pontos de vista, a criação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia é fundamental. Em primeiro lugar, do ponto de vista da história constitucional brasileira. Essa história, marcada por rompimentos com a legalidade vigente e com quebras da institucionalidade, essa associação é fundamental no sentido de que ela precisa lutar pela manutenção, pela guarda, pelo cuidado com a Constituição de 1988. Nós precisamos nos abraçar a Constituição de 1988 como uma espécie de tábua de salvação da democracia brasileira. Do ponto de vista político, a associação é absolutamente fundamental porque ela precisa afirmar que não há direito legítimo sem processo legislativo democrático. E eu acho que essa podia ser, eu não tenho tempo aqui para isso, mas essa podia ser a filosofia da nossa associação. A gente pega, eu acho que as ideias são do mundo, eu não tenho nenhuma dificuldade em trazer autores estrangeiros para discutir junto com a gente a situação brasileira, mas um autor como Habermas diz que no mundo contemporâneo o conceito de direito não pode ser pensado separado do conceito de democracia e o conceito de democracia não pode ser separado do conceito de direito. Isso que se chama de democracias normativas. Eu acho que essa associação para a gente, entre direito e democracia, deveria ser a filosofia da nossa associação. Nós só reconhecemos como direito legítimo aquele direito que é resultado de um processo legislativo democrático. Com base nisso, por exemplo, nós podemos colocar em questão a reforma trabalhista recém-aprovada pelo Congresso Nacional. Do ponto de vista da inclusão social, essa associação é fundamental, porque esse país não pode continuar a ser um país para 30% ou 40% da sua população. E, nesse sentido, a associação vem dizer que o direito vale para todos, e não somente para alguns. E, finalmente,
Do ponto de vista cultural, eu acho que a nossa associação, ela rompe com a lógica corporativa que historicamente marca, né, as associações de classe dos advogados, como as demais associações dos demais, né, setores do sistema de justiça, né, Ministério Público, magistratura, com suas associações excessivamente corporativas. Então, a nossa associação, porque inclui nós todos, né, daí esse nome juristas, que nem todo mundo gosta, mas é um nome que abriga professores, advogados, pesquisadores, juízes, né, representantes do Ministério Público. Então, eu acho que a partir desses 4 pontos de vista, da nossa história constitucional, o ponto de vista político, o ponto de vista da inclusão social e o ponto de vista cultural, a criação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia é algo que se coloca na ordem do dia. Fundamental que a gente, a partir de hoje, né, as nossas discussões já tem bastante tempo, mas que a partir de hoje a gente continue, né, seguindo esse compromisso de criarmos os nossos núcleos em todos os estados da federação, para que a gente possa fazer essa luta, que não é uma luta simples, né? Essa é uma luta que envolve várias áreas e várias dimensões. Enfim, sucesso para todos nós e especialmente sucesso para o seminário que a gente faz no dia de hoje. Obrigada, gente.